e que nos ajuda a construir uma história de maneira que o nome dele será exaltado. Esse é Jesus. Querido, Jesus nos ajuda a construir histórias que dão certo. Jesus nos ajuda a construir histórias que no final nós percebemos de que Ele sempre trouxe vida aos nossos corações. Jesus é aquele que está em todo momento nos oferecendo a possibilidade de nós construirmos uma história. E história essa de maneira que o nome dele é exaltado. Mas é verdade que na vida nós enfrentamos muitos desafios. Algumas vezes desânimo, decepção, e muitas vezes também na vida você passa por momentos de muitas frustrações. Quantas vezes, querido, levamos uma rasteira de alguém e a vontade que bate no nosso coração é de parar. Quantas vezes sofremos decepções e a vontade que bate no nosso coração é de largar tudo, é de abrir mão de todas as coisas, é de desistir. Quantas vezes o sentimento que bate no nosso coração de não continuar por conta do tamanho da luta e do momento que nós estamos enfrentando. Mas a palavra de Deus para você hoje é: não pare, reconstrua ainda hoje. Deus é o Deus que nos ensina a reconstruir histórias para a glória de Deus. Você crê nisso? Quantos creem que Deus é Deus que reconstrói vidas, histórias? Nessa noite, Deus vai reconstruir vidas nesse lugar. Abra sua Bíblia, porque hoje nós vamos trabalhar essa temática. Não pare, reconstrua ainda hoje. Eu quero ler o texto de Neemias, capítulo 4, do 1 ao 14. Texto esse em que os nossos embaixadores do rei, na noite de ontem, tiveram a rica oportunidade de ensinar para toda a igreja, e ensinaram de maneira bíblica, onde nada fugiu da palavra. E eu glorifico a Deus, porque esse texto deu ao meu coração domingo passado. Eu não preguei aqui, e Deus trouxe no meu coração esse texto, e eu fiquei meditando nele durante a semana. E na sexta-feira, encerrando a pregação, eu estava no gabinete, estava escutando os embaixadores lá dentro, falando sobre esse texto e ensinando. E eu entrei, sentei e pude ver a encenação que eles iriam apresentar no sábado. E ficamos em terceiro lugar. Glória a Deus para nós embaixadores dessa igreja. Trouxeram o troféu de terceiro lugar. E eu percebi que Deus estava querendo falar sobre reconstrução. E nessa noite, é isso que Deus quer falar comigo e com você. Não pare, reconstrua ainda hoje. Eu quero ler então Neemias 4, 1 ao 14, diz a palavra de Deus. Quando Sanbalat soube que estavam reconstruindo o muro, ficou furioso. Grave a palavra furioso. Ridicularizou os judeus. E na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria disse: o que aqueles frades judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de reconstrução daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, completou: pois que construa, basta que uma raposa suba lá para que esse muro de pedras desabe. Ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Faz cair sobre eles a zombaria, e sejam eles levados prisioneiros como despojos para outras terras. Não perdoe os seus pecados, nem apague as suas maldades, pois provocaram a tua ira diante dos construtores. Naquele meio tempo, fomos construindo o muro, até que em toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Quando, porém, Sanbalat, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod souberam que os reparos dos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, Jerusalém estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém, causar confusão. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para protegermos deles. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer:
os trabalhadores já não têm mais força e ainda há muito entulho. Por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. E os nossos inimigos diziam: antes que descubram qualquer coisa ou nos veja, estaremos bem ali no meio deles. Vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. Os judeus que moravam perto deles 10 vezes nos preveniam: para onde quer que você se vire, saibam que seremos atacados de todos os lados. Por isso, posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos divididos por famílias, armados de espadas, lanças e arcos. Fiz uma rápida extensão e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e aos restantes do povo: não tenham medo deles. Lembrem-se de que o Senhor é grande e terrível, e lutem por seus irmãos, por seus filhos e por suas filhas, por suas mulheres e por sua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, querido? Abaixa a cabeça dos seus olhos. Senhor, nós acabamos de ler a tua palavra, Senhor. Senhor, o Senhor sabe que nessa noite a minha voz está cansada. Mas Deus, eu sei que o Senhor é Deus que sopra nos ouvidos. Então nessa noite, Senhor, se a minha voz não sair, sopra o Senhor em cada ouvido nesse lugar, para que haja vida, para que haja restauração. Senhor, ninguém entrou aqui porque é obra do acaso. Nós entramos aqui porque somos projetos do Senhor. E o Senhor, que é dono do projeto, quer trabalhar com o projeto. Então fala conosco nesse lugar, para que nós possamos ter consciência de que aquele que falou conosco é aquele que é o dono da palavra. Nós oramos agradecidos e oramos em nome de Jesus. Amém? Querido, não pare, reconstrua ainda hoje. Era tempo de reconstruir os muros de Jerusalém, tempo de proteger a cidade, tempo de guardar a cidade dos inimigos. Neemias então tem a difícil tarefa de conduzir esse trabalho no capítulo 2, e ele convoca o povo a avançar em tempo de reconciliação. Lá no capítulo 2, Neemias vai falar no verso 17, ele diz assim: olha, então eu lhes disse, vocês estão vendo a situação terrível em que estamos? Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém, para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Neemias está olhando a cidade, percebendo que a cidade está destruída, os muros estão quebrados, a cidade está em pedaços, está sofrendo humilhação. Ele então se levanta e convoca o povo a dizer: olha, nós não podemos aceitar que a nossa vida permaneça na real situação que ela está inserida. Olha a humilhação que nós estamos passando, olha como nós estamos enfrentando dias difíceis. Nós não podemos aceitar que isso permaneça como uma realidade na nossa vida. Neemias então convoca o povo para olhar aquela situação e perceber de que havia uma necessidade de uma mudança naquele lugar. Muito obrigado. Havia uma necessidade de pessoas se levantarem, de não se conformarem com a situação que elas estavam enfrentando. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para você: se hoje você vive um momento muito ruim na sua vida, humilhante, um momento onde você está, como diz aí o ditado popular, comendo um pão que dizem que o diabo amassou. Deixa eu te dizer, o diabo ele quer que você viva uma vida humilhante, mas Deus quer mudar a tua história nessa noite desse ano. O Senhor não te criou para andar, querido, como alguém que é um cachorro se rastejando atrás de migalhas. Ele é o Pai que cuida do Filho. Ele é o Deus que chama-nos para sentar à mesa e comermos o pão que Ele tem a nos oferecer. Esse é o Senhor que nós celebramos a sua ceia nessa noite, nesse lugar. Neemias então vê aquela situação e percebe que havia uma necessidade de reconstruir, porque aquele momento não poderia continuar da maneira como ele estava. Seriam então 52 dias de reconstrução. E durante esses 52 dias de reconstrução do muro, eles deveriam então ter ação e saber também de que haveria oposição com o objetivo de neutralizar a obra. O maior objetivo do inimigo é impedir que você avance naquilo que você tomou como decisão nessa noite, nesse lugar. Decisão essa de começar uma história nova na sua vida.
E quando os inimigos vão descobrir que eles estão reconstruindo aquele muro, eles vão fazer de tudo para acabar com aquela obra. Eles vão fazer de tudo para impedir o avanço daquela conquista. Eles vão tentar de todas as maneiras. Eles vão colocar laços em todos os lugares. Eles vão colocar pedras em todos os lugares, flechas em todos os lugares, para impedir de que o povo reconstrua aquilo que Deus queria que fosse reconstruído. Irmão, eu estava pensando sobre isso. E pensamos que às vezes nós nos deparamos com situações que nós achamos que não tem mais jeito, que não tem mais perspectiva, que a gente não pode mais continuar, de que é impossível para nós. Pode até ser impossível para nós, mas aquilo que é impossível para nós é possível para o Senhor. E se os nossos olhos estiverem no Senhor, nós vamos perceber de que Deus é poderoso para mudar toda a realidade que estamos inseridos. Os inimigos vão tentar tirar os olhos deles daquela conquista, daquela obra, porque eles sabem aonde eles vão mexer. E Neemias, então, é alguém que vai bolar o plano certo para que o povo continue com seus olhos no lugar certo e avance na construção e naquilo que Deus esperava que o povo fizesse. O capítulo 4, então, de Neemias, que foi o capítulo que nós acabamos de ler, é um resumo do que acontece durante esses 52 dias de construção do muro de Jerusalém. E sempre que o povo de Deus se levanta para fazer a obra de Deus, isso incomoda o reino das trevas. Toda vez que nós nos levantarmos para fazermos a obra de Deus, o inferno vai se levantar contra as nossas vidas. Mas maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Entendeu? Jesus venceu a morte, não há nada que ele possa vencer. Ele vence todas as coisas, não há nada que ele não vença. Ele vence tudo e todos. Ele é o Deus que tem todo o poder. Então, descanse seu coração. Nessa noite, você está diante do Deus que é o Todo-Poderoso. Ele é o Senhor que muda as situações. Ele é o Deus que nos convida a reconstruir. Mas pense nisso. Pastor, eu vou começar uma reconstrução na minha vida hoje, mas o inimigo vai tentar impedir que você reconstrua a sua vida. Ele vai tentar de todas as maneiras lançar certas situações, cansaço, desespero, fadiga, e no meio do povo de Deus, muitas vezes ele vai lançar intriga. Cuidado, querido, porque quando a igreja se coloca à disposição para avançar na obra de Deus, o diabo se levanta no meio da igreja. Comece a abrir os seus olhos e olhar para o olhar espiritual, de que igreja que quer crescer, igreja que quer povoar o céu, é a igreja também que luta batalhas espirituais. E às vezes as batalhas espirituais, elas acontecem por simples e pequenas pedras, bem pequenininhas, jogadas no meio da igreja. Tome cuidado. Se você está construindo e vai reconstruir, cuidado, porque o inimigo vai tentar impedir que você construa essa obra. A proposta desse texto, então, é nos mostrar que a vida cristã, ela é uma guerra contínua. Quem aqui, querido, não enfrenta? Quem não enfrenta? Quem aqui não enfrenta batalhas espirituais? Levanta a mão se você não enfrenta. Quem nunca passou por uma batalha? Que bom que eu não sou sozinho. Que bom que eu não sou o único. Quantos aqui enfrentam lutas espirituais? Levanta essa mão, querido. Senhor, o Senhor está vendo a mão do seu servo levantar. Ajuda-nos nessas batalhas em nome de Jesus. O Senhor é o Deus que nos ajuda no meio das nossas batalhas. E Ele sabe como nos ajudar. Por isso, a grande questão nas nossas afrontas que nós enfrentamos, perseguições e frustrações, a grande questão e o grande X de toda essa questão, querido, é como nós iremos reagir a cada uma dessas situações. O foco não está na frustração, o foco não está na decepção, o foco não está no problema, o foco precisa estar como você vai reagir a isso que Deus está permitindo que você passe na sua vida. E a maneira como você vai reagir a isso vai te fazer avançar ou vai te fazer parar. Alguns não apenas param, alguns vão regredir. Mas nessa noite nós vamos avançar para a glória de Deus. Eu quero então pensar que a reconstrução deve nos ensinar algumas lições. Querido, a primeira lição que esse texto me ensina: reconstrua com perseverança. Seja perseverante. Seja perseverante. Você não é, vou falar aqui algo que talvez alguns aqui não vão lembrar, mas outros vão. Você não é a Monte Macá.
Fiquei muito mal agora. Vamos lá. Você não é a montanha russa Monte Macaé. Quantos lembram, gente? Ninguém lembra essa montanha russa? Meu Deus, o terra encantada, gente. Quem ia lá na terra vai descer a montanha russa, subir a montanha russa? Você não é essa montanha russa, ok? Os mais novos, por favor, finja que entendeu, porque vocês são tão novos assim. Não. Existia uma montanha russa no parque de diversões lá na Barra, que era chamada Terra Encantada. Tinha uma montanha russa que, assim, quem ia naquele parque de diversões sabia que aquele momento ali era o momento auge de toda a juventude, né? Andar naquela montanha russa, no cabum, aquela coisa toda que você, jovem, parece que não tem limite. A gente se diverte com coisas perigosas. E a gente ia naquela montanha russa e ela subia, e aquele barulho. Quando chegava lá em cima, que ela descia com toda a velocidade do mundo, e depois ela subia de novo, e depois ela dava uma curva e descia de novo. A gente não é isso, ok? A nossa vida cristã, ela não deve ser uma vida de montanha russa, em que em algum momento a gente fala assim, eu vou reconstruir, e eu vou, quando chegar lá em cima, o primeiro pombo que aparece, a gente desce desesperadamente e não quer continuar a reconstrução. Querido, olha para o alto, porque tem um pombo bem ali, ele está mirando você aí, mas isso vai acabar, irmãos. Como é que esse pombo vai acabar? Porque nós vamos construir um prédio novo nesse lugar. Quantos creem nisso? Não haverá mais pombos sobre a sua cabeça, porque Deus vai nos dar bênção sobre esse lugar para nós fecharmos esse teto, esse pombo aí, ó, esses benditos pombos aí, sabe? Mas a nossa vida não é uma montanha russa, ok? A gente sobe, a gente desce, sobe, desce. A gente precisa ter perseverança, irmãos. Irmãos, essa obra que hoje está acontecendo na sua vida, que Deus está te despertando a viver, tem que ter perseverança. Vão surgir afrontas, vão surgir dias maus, mas você precisa perseverar. Ah, pastor, eu estava quase largando. Não largue, persevere, meu irmão. A vida do cristão, ela é feita de perseverança. A Bíblia diz, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Ok? Você tem que parar de querer fugir dos seus problemas. Resolva os seus problemas, mas não viva uma vida inconstante. Persevere para a glória de Deus. Esse texto nos faz perceber isso. Logo no verso 1, no verso 3, ele vai dizer, quando Sanbalat soube que estavam reconstruindo o muro, ficou furioso. A palavra é, o inimigo ficou furioso, revoltado, porque o povo estava reconstruindo os muros. A reconstrução de uma vida gera fúria no inimigo. Nessa noite, tem vidas sendo reconstruídas aqui nesse lugar. E se você não tem noção, o inferno está agitado, mas Deus vai completar a obra nesse lugar. Meu irmão, fique ligado, porque nós estamos em um mundo espiritual e Deus está agindo nessa igreja nessa noite. O tempo de reconstrução havia chegado para aquele povo, mas os inimigos estavam se levantando contra aquele povo. A restauração de Jerusalém provoca a ira dos adversários. Sanbalat, o líder opositor, mobiliza seus exércitos e procura incitar o povo contra os judeus. Olha que interessante, porque o inferno começou a se unir, começou a se juntar, tudo para acabar com a possibilidade deles reconstruírem aquilo que era a vontade de Deus, querido. Isso é o mundo espiritual. Quando nós estamos diante de uma possibilidade de viver algo novo na nossa vida, o inferno se junta para nos impedir de reconstruir o que Deus quer que nós reconstruamos nessa noite. Não pare, reconstrua ainda hoje, mesmo que esteja doendo, reconstrua o que tem que ser reconstruído. Talvez nessa noite alianças precisam ser reconstruídas nesse lugar, palavras de perdão têm que ser liberadas nesse lugar. Faça isso ainda hoje, é noite de reconstrução. Nessa noite nós precisamos reconstruir, querido. Enquanto então Jerusalém estava debaixo de afrontas, eles estavam ali provando. Isso é interessante, porque enquanto o povo de Jerusalém era oprimido, enquanto o povo de Jerusalém passava pelas afrontas, o povo de Jerusalém ali naquele lugar enfrentava momentos de calmaria. Mas também eles percebiam de que naquele exato momento em que o povo se posicionou para tomar uma decisão, bastou uma disposição para reformar os muros, os inimigos ficaram furiosos. Enquanto o povo estava debaixo dos destroços, tudo quebrado, tudo humilhado, tudo
pisado, eles estavam ali, tudo calmo, os inimigos não estavam se levantando, mas quando o povo se levantou para reconstruir o muro, os inimigos começaram a ficar nervosos, furiosos. Irmãos, nós precisamos entender que quando o inimigo se levanta contra a nossa vida, é porque nós estamos caminhando no lugar certo. Ah, pastor, na minha vida o inimigo nunca se levantou. Meu irmão, eu não sei se você de fato está no caminho certo. Porque quem reconstrói uma vida com Cristo, o diabo se levanta contra essa vida. Mas não tenha medo do diabo, porque o diabo é só um nome, poderoso é o nosso Deus. Não tenha medo desse nome, porque esse nome é só mais um nome qualquer. Poderoso e todo poderoso é o Senhor dos Senhores. Ele é o Senhor dos Senhores. A Bíblia chama o nosso Deus de Senhor dos Exércitos, porque Ele está acima dos exércitos, querido. Esse é o Deus que nós servimos nesse lugar. Durante a reconstrução, querido, então não perca o ânimo por conta dos ataques dos inimigos. Às vezes, estamos realizando uma obra e no meio dela, o inimigo lança suas setas. E se estivermos focados nas setas, perderemos o ânimo para concluir a obra. O verso 6 ele diz para nós: nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro, até que, em toda a sua extensão, chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Perceba, irmão, há uma dedicação. O povo está comprometido. O povo não anda separado, não é cada um por si, é todo mundo junto, todo mundo forçando ali para conseguir conquistar aquilo que tem que ser conquistado. Não tem apenas uma pessoa se esforçando, eles todos estão tentando esse momento juntos. Essa é a visão de igreja. A igreja que luta junto, a igreja que avança junto, a igreja que se levanta junto, a igreja que quando vê um que está ficando para trás, levanta a mão, puxa ele e fala: vamos juntos, ninguém fica para trás. A igreja é um lugar de andar juntos, irmãos. A igreja não é um lugar onde um luta sozinho, a igreja é um lugar onde todo mundo luta junto. A igreja não é um lugar onde um chora sozinho, a igreja é um lugar onde todo mundo chora juntos. Isso é o lugar da igreja. Sabe, eu ouso dizer que nesse ano Deus já tenha falado coisa no seu coração que você deveria fazer e você ainda não fez o que Deus falou no seu coração. A igreja, ela ouve a voz do Senhor e ela obedece à ordem do Senhor. Perceba também que esse texto nos ensina, diante do que nós acabamos de ler no verso número 6, de que a obra está concluída pela metade. Isso significa que ainda tem o que fazer. A obra não terminou. Os inimigos então tentaram fazer confusão no meio do povo de Judá e o povo respondeu o confronto. Aí você pode dizer exatamente isso: agora o povo vai para cima com arma de fogo, com violência. Você pode pensar que nesse momento o povo vai se levantar com várias pedras na mão, vai dizer: agora a gente vai atacar o povo, a gente vai jogar pedra em todo mundo. Mas o que é interessante perceber é de que, na verdade, eles responderam às afrontas com oração. Irmão, já tem falado isso aqui nessa igreja, né? Nossos vizinhos não são nossos inimigos. As pessoas que passam na rua não é o nosso inimigo. Hoje você pode achar que lá na frente da minha casa está cheio de inimigo lá, com um som absurdamente tocando lá, que eu não consegui ficar dentro da minha casa hoje. Mas eles não são os meus inimigos. Os inimigos são aqueles que operam na vida deles. Querido, as pessoas não são seus inimigos. Inimigo é aquele que faz pessoas escravas dele. Você precisa começar a olhar as coisas com o olhar certo. Se nós quisermos vencer as batalhas espirituais, precisa ser com as ferramentas espirituais. Eles então vão orar. E o verso 8 e 9 diz para nós: todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão, mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guarda de dia e de noite para protegermos deles. Olha que interessante, irmão, porque todo confronto nós precisamos então primeiro ter uma vida de oração. Se você não ora, dificilmente você vai vencer essa batalha. Mas a segunda realidade que esse texto me ensina é de que eu preciso orar, mas eu preciso também vigiar. Querido, quem são as pessoas que você está colocando dentro da sua casa? Você pode ser alguém que ora bastante, mas se você não está vigiando, você está dando lugar para o inimigo que está dentro da sua casa.
Quem são as pessoas que são usadas pelo inimigo, que estão tentando se aproximar de você. Você precisa viver uma vida de oração, mas uma vida de vigilância. Esse texto nos ensina a importância de também termos uma vida de vigilância. É preciso manter a vigilância, e a vigilância acontece para nós não perdermos o ânimo. Não perdermos o ânimo. Cuidado, porque no tempo de reconstrução, uma das possibilidades de você perder essa batalha é se desanimar. Enquanto nós estamos reconstruindo história, vidas, este lugar, uma das possibilidades é que você se desanime. E essa é a proposta que o inimigo tenta sobre a vida da igreja que se levanta para reconstruir. É desanimar. Talvez você está aqui nessa noite e muitos motivos você se desanimou. Não olhe para a causa do seu desânimo. Olhe para Jesus que transforma a sua história. Essa é a obra que o Senhor fará na nossa vida. É nos convidar a viver um tempo de reconstrução. A vigilância, querida, ela vai proteger o nosso coração. Ore e tenha ânimo para continuar. Não deixe a tristeza tomar o seu coração. A segunda lição que esse texto nos ensina é de que eu e você devemos entender que no tempo de reconstruir, nós devemos reconstruir confiando, mas confiando no Senhor. A Bíblia diz que uns confiam em carros de guerra, outros em cavalo, mas nós confiamos no Senhor. Você confia em Deus? Você tem vivido uma vida completamente confiando de que o Senhor Ele é dono de todas as coisas e de que Ele é o Deus que é provedor de todas as coisas? Tem gente aqui que está agitado demais. E eu não estou dizendo se locomover não, porque tem ninguém se locomovendo. Mas a sua alma talvez nessa noite está agitada, porque você está confiando nas pessoas. Eu quero te convidar a confiar na pessoa certa, essa pessoa é o Senhor. O verso 4 ele diz para nós: ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Faz cair sobre eles a zombaria, e sejam eles levados prisioneiros como despojos para outra terra. Querido, o povo de Judá não desanima. Após orar ao Senhor, entregam de forma plena a situação e eles continuam a obra do Senhor. Eles até tinham motivos para talvez se desanimar, mas quando eles oram ao Senhor, o Senhor renova a força deles e eles continuam a obra do Senhor. As afrontas não eram motivo para parar, as decepções não foram motivos para deixar. Os momentos que eles passaram não foram motivos para eles não avançarem na construção. Muito pelo contrário, tudo aquilo levou eles a viver um tempo de oração. E Deus restaurou o vigor deles e eles continuaram a obra do Senhor. O que você passa não é motivo para você parar. O que você passa é motivo para você se aproximar ainda mais do Senhor. E perceber que o Senhor é o dono daquele que faz todas as coisas. Ele é poderoso para restaurar. E Ele é poderoso para reconstruir. Mas reconstrua confiando no Senhor. Querido, quando o homem confia na sua própria força, ele põe motivo de zombaria no mundo espiritual. Quem quer reconstruir algo e quem quer viver uma vida nova precisa reconstruir na força do Senhor. Certa vez Jesus disse aos seus discípulos, lá em João capítulo 15, verso 5, ele vai dizer: sem mim nada podeis fazer. Você entendeu? Você não pode fazer nada sem o Senhor. Você não pode reconstruir a sua história sem o Senhor. Você não pode sair daqui sem a presença do Senhor na sua vida. Sem Ele, nós não podemos nada. E Ele afirmou isso na sua palavra. Quem reconstrói na força do Senhor vive a vida de intimidade com o Senhor. Querido, quem sofre ataques do inimigo e mantém sua intimidade com Deus, não perde o ânimo no meio das afrontas. É interessante porque o capítulo número 8 de Neemias, ele lembra ao povo de que a alegria do Senhor, ela é a nossa. Deixa eu dizer de novo para você. Neemias lembra o povo de que a alegria do Senhor, ela é a nossa força. Você entendeu? Você precisa começar a dizer para você: olha, a alegria do Senhor é a minha força. Querido, em quem você está confiando na sua vida? Seja motivado pelo Espírito de Deus a concluir a obra.
mas conclui ela confiando no Senhor. A terceira lição desse texto, para nós ensinarmos nessa noite, antes de celebrarmos a ceia do Senhor, é de que nós precisamos reconstruir. Mas essa reconstrução precisa ser também desfrutando da grandeza do Senhor. Quantas vezes você já parou para desfrutar da grandeza de Deus? Qual foi a última vez que você olhou para o céu, querido? Qual foi a última vez que você parou, ok? Para olhar para o céu, para assim, uau, como o céu é grande. Nossa, como a lua hoje está bonita. Qual foi a última vez que você parou para olhar para a grandeza das coisas que Deus criou? Deus é maior do que a criação. Ele está acima disso. A gente anda tão corrido, tão desesperado, tão decepcionado, tão frustrado com as pessoas, tão desanimado com o que está acontecendo, que nós não desfrutamos, irmãos, da grandeza de Deus. A gente anda tão focado nas contas que tem que pagar, no BRT cheio que vai pegar, no trânsito que vai passar, e amanhã tem que levantar cedo para trabalhar. Irmão, você está ouvindo a palavra de Deus. A palavra de Deus é o que mais importa nesse momento. Não há nada aqui nesse momento que importe mais do que a palavra de Deus falada ao seu coração. Qual foi a última vez, querido, que você desfrutou da grandeza de Deus? Deus está nesse lugar. E nós precisamos desfrutar da sua grandeza. As nossas decepções não são maiores do que a grandeza de Deus que nos servimos. Durante a reconstrução, lembre-se, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. O verso 14, ele vai dizer: fiz uma rápida extensão e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais, ao restante do povo: não tenha medo deles. Lembre-se de que o Senhor é grande e temível, e lutem por seus irmãos, por seus filhos e por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. O texto é claro e dizer para nós de que o Senhor é grande e temível, e de que eu e você devemos lutar pelos nossos filhos, pelas nossas filhas, pelos nossos esposos, pelas nossas esposas. E deixa eu dizer algo aqui: você precisa lutar pela tua vida nessa noite. Deus quer trazer vida a você, mas o inimigo das nossas almas, ele quer matar você, ele quer destruir você. Pastor, você está falando isso para causar medo no meu coração? Não, eu estou falando isso para transformar o teu coração medroso em um coração temível ao Senhor que está nesse lugar, ao Deus que muda a nossa história. E esse texto nos faz perceber que Neemias está despertando o povo a observar que Deus é um Deus que faz, e Ele é um Deus que é. Olhem para a sua fidelidade no passado, vejam os livramentos que Ele já deu ao seu povo. Não será diferente agora. O segredo da vitória continua mantermos os nossos olhos contínuos no Senhor. Querido, nós precisamos entender isso. Se os nossos olhos estiverem em Deus, nós alcançaremos a vitória que precisamos para as nossas vidas. Os olhos da grandeza de Deus mudam a nossa história. Ah, pastor, eu nem acredito mais que há esperança para a minha vida. Eu preciso que você lute pela tua vida agora, nesse momento. Eu quero orar por você nesse momento. Eu quero convidar a igreja a orar. Eu quero convidar o ministério ali, o pessoal do instrumental, a se preparar, porque nós vamos entrar em um momento agora em que Deus está falando aqui conosco. E nesse momento eu quero despertar o seu coração a não sair daqui da mesma forma como você entrou. Onde você tem colocado os seus olhos? Talvez você entrou aqui, os seus olhos estão em tantos lugares, com medo de tanta coisa, de tanta gente, de tanta ameaça. Mas o Senhor está aqui, e a Bíblia nos garante
Lá em Romanos capítulo 8, 31, que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Existe um Deus aqui, que é o dono desta igreja, que Ele está dizendo para você, eu sou por você. A Bíblia diz que Deus enviou seu Filho a esse mundo, não para condenar o mundo, mas para que todo aquele que nele crê tenha vida. A proposta de Deus é fazer você ter vida, é fazer você reconstruir a tua história. E eu queria muito, querido, que você tomasse uma decisão consciente nesse momento. Se você entrou aqui nessa noite, enquanto a igreja está intercedendo pela sua vida, e sabemos nós que existe uma batalha nesse lugar, mas sabemos que Deus nos dará vitória. Mas se você entrou aqui, querido, sem esperança, sem Jesus, e você hoje quer rasgar o teu coração para Ele e dizer para Ele, Senhor, eu abro mão do controle da minha vida, eu abro mão daquilo que eu vivi até agora, e eu quero viver como o Senhor, uma vida nova, uma história nova. Eu quero abrir meu coração para o Senhor. Querido, se você nunca fez isso, mas no dia de hoje, esse dia 6 de 10 de 2024, se Deus salvou o seu coração, que é noite de viver uma história nova e reconstruir ela hoje, eu quero orar por você. Levanta sua mão, eu quero orar por você.